Obrigado. Bom dia a vocês todos. Bom dia. Pediu a presidência do CNBB que eu fizesse uma apresentação da encíclica à imprensa aqui, embora no Vaticano ela já tenha sido apresentada nesta manhã. Nós estamos a 5 horas de diferença, provavelmente vocês já tiveram acesso à sala de imprensa e não é necessário que eu entre em todos os detalhes, mas, sobretudo, provavelmente já formaram um conceito, o que torna interessante depois também a conversa, as perguntas que vocês queiram fazer. Amoris Laetitia, título latino da exortação apostólica, como é do conhecimento. As exortações, os documentos da Santa Sé saem com o nome latino das duas primeiras palavras, geralmente, do texto. E o texto começa exatamente assim: a alegria do amor, etc. Amoris Laetitia. A pronúncia é esta: Amoris Laetitia. Não é lae, não. Ae pronuncia-se é. Amoris Laetitia, a alegria do amor, como já disse a assessora de imprensa da CNBB, ela é o fruto das duas assembleias do Sínodo dos bispos sobre a família, o extraordinário em 2014 e o ordinário, a Assembleia Ordinária em 2015. E as assembleias do Sínodo não produzem um documento próprio. As assembleias são convocadas pelo Papa, são consultivas, o Papa ouve, recebe muitas propostas, ideias, indicações, assim por diante, sobre o tema em pauta. E depois o Papa faz a palavra sua sobre o tema, evidentemente, aproveitando todo o material recolhido, as indicações dadas pelo Sínodo. Porém, o Papa, naturalmente, ele está acima do Sínodo, ele vai além, ele amplia, ele restringe, ele faz o que ele acha que deve fazer com o tema para dizer uma palavra à Igreja e à humanidade sobre o tema em pauta. O tema em pauta, a família. A família nas suas questões contemporâneas, a complexidade dos problemas da família para a missão da Igreja, para a nova evangelização e a missão, vocação e missão da família na Igreja, na sociedade contemporânea. Este conjunto de questões é interessante, não aparece imediatamente no título, como geralmente acontece. O título começa por uma outra questão, e isso é muito interessante para compreender o texto da exortação apostólica. Amoris Laetitia é uma palavra que imediatamente vai ao ponto. A alegria do amor é a causa da família, é o motivo do casamento, é o motivo daquilo que, afinal, se busca no casamento. Se não sempre acontece, por tantas circunstâncias, mas é isso que sempre de novo faz acontecer o casamento, sempre de novo faz surgir em novas famílias e faz crer que vale a pena lutar pela família, esperar que a família supere também as situações. Pois bem, eu vou fazer um breve comentário partindo do índice. Desculpem se eu serei um pouco mais demorado nesse ponto, mas é necessário para que a gente tenha um pouco de noção daquilo que realmente é o conteúdo desta exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco. O Papa começa, num primeiro capítulo, a falar sobre a palavra de Deus que ilumina toda essa reflexão. Então, nós dizemos em filosofia é o aspecto formal, a partir de que enfoque falamos das questões.
Não é do enfoque sociológico, não é do enfoque cultural apenas, não, tudo isso pode entrar, mas o enfoque básico é o da Palavra de Deus. À luz da Palavra de Deus, nós falamos do casamento e da família. E por isso, no segundo capítulo, o Papa passa a falar da situação da família, com algumas situações desafiadoras, problemas que as famílias enfrentam hoje, e aí reflete-se a Assembleia de 2014. Naturalmente, aqui não pretende fazer uma análise dos problemas enquanto tais, mas dos problemas enquanto eles são desafio para a família, mas também para a missão da Igreja e para a família na sociedade. No capítulo 3º, mais uma vez, olhar voltado para Jesus, a vocação da família. Então, já nós poderíamos dizer, primeiro ponto, o ver, capítulo 2º, após ter dado o enfoque, à luz da Palavra de Deus, ver os problemas, as situações da família, os desafios atuais. O 3º capítulo já passa para o julgar, se queremos usar a lógica deste método, ver, julgar e agir. E aí, é claro, o Papa passa a falar do olhar sobre a família, portanto, uma avaliação das situações da família a partir do projeto de Deus sobre a família, que Jesus explicita e diz que não veio para abolir, não veio para mudar o projeto de Deus, veio para fazer realizar plenamente. Depois fala do sacramento do matrimônio na história da salvação, que foi sendo pouco a pouco revelado desde o primeiro chamado, já no paraíso terrestre, e foi pouco a pouco sendo revelado, sendo mais plenamente manifestado no Evangelho, na palavra de Jesus, né? O que Deus pensa, quer, pretende da família. E aí, é claro, fala-se também da família como imagem e como, de alguma forma, parábola ou metáfora para falar do próprio relacionamento de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus, né? É um relacionamento esponsal, como aparece muitas vezes na Bíblia, né? O relacionamento entre noivo e noiva, marido, mulher, esposo, esposa, com as alegrias, com os problemas e assim por diante, é tomado como imagem daquilo que acontece entre a humanidade e Deus, entre Deus e a humanidade, né? Sendo Deus o esposo o esposo apaixonado, fiel, e o Deus o esposo que vai até as últimas consequências no amor, isso expressado nas palavras de Jesus na última ceia: tendo amado os seus, amou-os até o fim, até as últimas consequências. Depois, é claro, iluminando no julgar a realidade do casamento e da família, o Papa fala também daquilo que a Igreja ensina sobre a família, a doutrina da Igreja que veio se explicitando ao longo da história sobre a família. Depois, há um capítulo muito bonito, 4º, que fala do amor no matrimônio e parte daquele famoso cântico sobre o hino à caridade da carta aos Coríntios, né? Se eu não tiver caridade, nada sou. Se eu falasse todas as línguas, o amor é paciente, é benigno, etc, etc. E, partindo deste hino da caridade de São Paulo, o Papa passa a apresentar as várias qualidades do amor no matrimônio. Esse texto, aliás, é proposto para as celebrações do casamento, de bodas e assim por diante, e diz muito bem, de fato, daquilo que o amor, né, no casamento e na família precisa ser, as qualidades do amor: a paciência, a atitude de serviço, curando a inveja, superação da inveja, deixar para lá o orgulho, a arrogância, a amabilidade, o desprendimento, sem violência, perdão, alegrar-se com os outros no casamento, alegrar-se com o outro, com a outra,
tudo desculpa, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. São os diversos elementos do hino à caridade aplicados ao amor no casamento e na família. E continua, neste mesmo capítulo, um pensamento sobre a necessidade de fazer crescer este amor que nasce, se apresenta bonito, e vai ao momento do casamento, e que não deve parar por aí, e por isso que deve continuar a crescer e a evoluir ao longo de toda a vida, crescer na caridade conjugal. E aí, então, as qualidades, as necessidades para o crescimento no amor, na caridade conjugal. E o amor, depois o Papa trata também do amor esponsal enquanto um amor humano, carnal, né, que envolve a sexualidade, que envolve a paixão, que envolve, enfim, e que deve excluir aquilo que justamente seria contrário no ponto, digamos, no nível erótico, no nível carnal, contrário exatamente também à delicadeza, à beleza do amor. Capítulo 5, o Papa fala do amor fecundo. O casamento, naturalmente, tem uma das qualidades, que é a fecundidade, a transmissão da vida, e o Papa se refere a isso nesse capítulo, do amor que é fecundo, que não se fecha sobre si mesmo, que não está voltado apenas, digamos, para o gozo recíproco, mas que se comunica a alguém mais, que é o filho. E é daí o amor fecundo que se expressa na paternidade, na maternidade. Depois também a fecundidade alargada, mais amplamente, no corpo familiar, os parentes e assim por diante. A família que envolve os vários elementos que fazem parte, né? Além dos pais, os filhos, mas também os idosos, e, enfim, um coração grande que se abra para a grande família da comunidade humana. E aqui termina essa segunda parte, que seria do julgar, né, iluminando a realidade do amor a partir da palavra de Deus e do ensinamento da Igreja. A terceira parte, que é o agir, apresenta perspectivas pastorais para a realidade do casamento e da família. A primeira perspectiva pastoral que o Papa põe é o anúncio da boa nova do amor e da família no casamento, no sentido de extrair exatamente da revelação divina, do Evangelho, do ensinamento da Igreja, um bom anúncio. O casamento é uma coisa boa, né? A paternidade e a maternidade é uma coisa boa, o amor é uma coisa boa no matrimônio, enfim. Este é o primeiro ponto pastoral, né? Talvez a primeira ideia seria da gente, quais problemas que nós vamos resolver? Não, o primeiro ponto é anunciar sim, a beleza, a importância, a riqueza que existe no amor e no casamento, né? E nisso coloca-se toda a questão também da preparação para o casamento. Preparação, eu não vou entrar no detalhe, o Papa aqui, mais ou menos, retoma aquilo que já era conhecido também e proposto na Familiares Consórcio, na exortação pós-sinodal do Sínodo sobre a Família, creio que de 81, e esse documento do Papa João Paulo II, que continua muito importante e atual. Depois, o acompanhamento, são perspectivas pastorais, acompanhamento dos casais nos primeiros anos do casamento. Depois, acompanhar, olha, a palavra dos desafios pastorais, das iniciativas pastorais, vai muito no sentido de acompanhar, a proximidade e assim por diante. Então, acompanhar os primeiros anos do casamento, acompanhar também os momentos de crise, das angústias, das dificuldades e os momentos, naturalmente, derradeiros, quando a separação acontece
morte de um dos cônjuges, pela viuvez, portanto, ou então no ocaso da vida, quando, enfim, o casamento cessa pela própria ordem natural das coisas. Depois, há um capítulo sobre a educação dos filhos, naturalmente faz parte das propostas pastorais para a família, questão da educação dos filhos, e o Papa faz, assim, referência a alguns elementos importantes da educação dos filhos, primeiro perguntando onde estão os filhos, né? Onde estão os filhos? Essa questão é muito importante hoje. Afinal, os filhos estão com os pais, os filhos estão com a família, os filhos estão onde? Né? Que realmente é um problema, em geral, hoje, na sociedade atual, que, enfim, as crianças já são tiradas de perto dos pais, até mesmo com 2 anos de idade, até menos, né? Uma é a necessidade do trabalho, mas, por outro lado, é a proposta de pôr todo mundo já rapidinho na escola para começar a ensinar desde a mais tenra idade. Enfim, onde estão os filhos? Pergunta o Papa. Quem é o primeiro responsável por acompanhar os filhos? A formação ética dos filhos, depois a questão da correção, da educação também para colocar limites, paciência, um realismo paciente na educação dos filhos, o papel da família na educação dos filhos, a educação sexual, a transmissão da fé. São os vários aspectos da educação dos filhos que são abordados aqui. Enfim, no capítulo 8º e no capítulo 9º da exortação, que é bastante longa, um texto longo, quase 300 páginas, os últimos 2 capítulos abordam as questões mais problemáticas sobre que encaminhamento dar, que solução dar, que acompanhamento dar aos pontos mais problemáticos do casamento e da família. E aí entramos, primeiramente, em alguns princípios que o Papa coloca, né? Primeiro, a palavra-chave aqui é discernir, acompanhar e discernir. Depois, outra palavra-chave é integrar. No caso, está falando da igreja, né, em relação à família. Integrar, não distanciar, não afastar, não excluir, integrar. Então, acompanhar, discernir e integrar as situações, não chama problemáticas, chama as situações de fragilidade, né, as situações de fragilidade. Palavra discernimento sobre as situações ditas irregulares. Mas, antes disso, um critério geral que o Papa coloca, que apareceu no sínodo, mas que estava já presente também no sínodo de 80, 81, e está presente na Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, a lei da gradualidade. Ou seja, o Papa diz, o ideal do casamento é e a Igreja apresenta e deve continuar a apresentar o ideal do casamento. Não está a Igreja autorizada a mudar o ideal do casamento proposto por Jesus, né, no Evangelho, apresentado, portanto, pela revelação divina. Porém, olhando para as pessoas não estão sempre em condições de imediatamente abraçar por inteiro esse ideal, e vão aderindo gradualmente, passo a passo, e às vezes não chegam nunca a abraçar por completo. Porém, em relação ao ideal do casamento e da família, havendo imperfeições, havendo insuficiências, havendo fragilidades, existem, porém, coisas boas que devem ser valorizadas, que devem ser integradas, que já devem ser colocadas na perspectiva do ideal, se ainda não é alcançado, porém, isso já está na linha da vivência do ideal do casamento e da família. Então, a lei da gradualidade, não é que a Igreja dá desconto no ideal, na norma geral sobre o casamento e a família, porém,
aqui se põe justamente a questão, há uma compreensão da capacidade das pessoas de aderirem plenamente a esse ideal, e se esta adesão não é plena ainda, é importante valorizar o que já vai acontecendo de bom e de verdadeiro na linha de alcançar o ideal. Com este critério, o Papa aqui apresenta depois a reflexão sobre as situações de fragilidade no casamento e na família, que nós poderíamos dizer as situações irregulares, as situações problemáticas. Então, circunstâncias atenuantes que podem existir quando se apresenta, por exemplo, uma situação de um casamento rompido, de uma segunda união que não se consolida, não se pode regularizar na igreja, ou então de um casamento que ainda não aconteceu, né, um casamento apenas no civil, mas ainda não aconteceu um casamento religioso, ou uma convivência simples, sem nenhum vínculo ainda consolidado formalmente, mas que, portanto, vai caminhando na direção de uma planificação. Existem em tudo isso, diz o Papa, provavelmente circunstâncias atenuantes que devem ser consideradas na compreensão dessas pessoas e ajudando-as a que caminhem, que superem, que cheguem possivelmente também ao ideal do casamento. Por exemplo, quem convive ainda não se decidiu pelo casamento, provavelmente existe ali algum motivo, né, não um desprezo pelo casamento enquanto tal, mas algum motivo econômico, por exemplo, ou então algum motivo cultural, ou até algum preconceito em relação ao casamento. Existem, até entre nós, foi falado no sínodo que em algum país, em alguma realidade, o casamento na igreja é considerado um luxo, né? E, portanto, que não é para os pobres. Entre nós também isso começa a se afirmar na medida em que o casamento na igreja, não por pedido da igreja, mas por convenções e práticas sociais e comerciais, o casamento vai se tornando cada vez mais um luxo, ou seja, caro. A igreja não pede nada disso, mas a cultura, as pressões sociais do mercado e assim por diante fazem uma porção de ingerências ou exigências a quem vai casar, que o casamento se torna praticamente uma coisa muito cara para muitas pessoas, e por isso as pessoas dizem, não, é muito caro casar. É uma experiência que nós também temos, e nos dói dizer isso, porque perante a igreja o casamento não é caro coisa nenhuma, a igreja não cobra, a não ser algumas contribuições pequenas que cada um poderia dar, e os pobres são dispensados também. Mas é claro que tem um conjunto de elementos que são práticas sociais e assim por diante, que tornam eventualmente o casamento caro, e por isso aqueles que não podem gastar todo esse dinheiro não casam, porque dizem, eu não posso casar, o casamento é um luxo, o casamento é muito caro. É pena, é uma falta de compreensão do casamento na igreja. Pois é, o Papa diz, existem essas circunstâncias que precisam ser superadas, mas que levam também a uma compreensão por que as pessoas ainda não casam ou não casam na igreja. E depois, em relação ao discernimento, o Papa se detém longamente sobre a questão do discernimento. Ele é jesuíta, e na formação dos jesuítas existe justamente digamos, a prática do discernimento, que está nos exercícios de Santo Inácio de Loyola, como um dos métodos justamente da orientação espiritual, da busca do caminho de Deus, da fé, enfim, discernimento interior, discernimento espiritual, assim por diante. Então, o conceito de discernimento é muito usado pelo Papa em vários âmbitos, e aqui também para falar das questões do casamento e da família, das situações precárias ou irregulares. Várias normas para o discernimento sobre as situações
precárias ou irregulares do casamento e da família. Depois coloca um outro critério amplo, geral, que é a lógica da misericórdia. A lógica da misericórdia, segundo a qual a igreja não exclui ninguém. Deus não exclui ninguém. Deus quer dar a todos a possibilidade de salvação. Deus é infinitamente misericordioso e, por isso, não exclui ninguém, e a igreja também não exclui ninguém. E a todos quer dar a possibilidade de um caminho de vida plena, evidentemente, convidando a fazer um caminho, né? Até o Papa se refere a uma situação em que aí não se trata de uma falsa misericórdia que se deve aplicar. Por exemplo, quem que se apresentasse dizendo aquilo que a igreja diz sobre o casamento está errado, eu estou certo no meu jeito de dizer o casamento é dissolúvel, o divórcio tem que existir, o que a igreja ensina está errado, mas pede o casamento da igreja. Então o Papa diz, não, nesses casos a pessoa não deve vir querer ensinar a igreja o que a igreja deve ensinar. Então ele deve ser convidado a entrar no caminho do discípulo, fazer um caminho e até se convencer também de que ele precisa acolher a misericórdia de Deus na situação dele e acolher também aquilo que é a boa nova do casamento e da família. Enfim, o capítulo 9 fala da espiritualidade conjugal e familiar. Espiritualidade de comunhão, e aí ele fala da necessidade justamente de estar em comunhão com a igreja, comunhão eucarística, da importância da família, do casal participar da vida eucarística, a oração, à luz da Páscoa, a oração muitas vezes se dá debaixo da cruz, né? A luz da Páscoa, sempre na esperança, por exemplo, porém da vida, da superação, a oração, a luz da Páscoa, entendendo a oração debaixo da cruz, mas a oração também da esperança, na certeza da vida, da superação da cruz. A espiritualidade do amor exclusivo e libertador, a espiritualidade do amor exclusivo, e aqui o Papa entra na questão da indissolubilidade do casamento e também da unidade do casamento, ou seja, o casamento não é poligâmico, é de um com uma, de uma com um, né? Da unicidade. Portanto, fala do amor exclusivo e libertador no casamento, que é a única forma de verdadeiramente amar por inteiro, né? Depois, a espiritualidade da solicitude, da consolação e do estímulo, ou seja, no casamento e da família, deve cessar o egoísmo. Um está para o outro, né? E os dois estão para os filhos, e, portanto, a espiritualidade é da doação generosa. Aqui usa 3 palavras, da solicitude. Solicitude significa atenção, né, do cuidado, daqueles que lhes são confiados, né? Primeiramente, os esposos são confiados um ao outro, um está confiado ao outro, né? Depois, os filhos são confiados aos pais, mas também os filhos depois vão cuidar dos pais, né? E os irmãos cuidam dos irmãos e assim por diante. Então, a espiritualidade que parte desta solicitude, que é do cuidado, da consolação. Na família, todo tipo de probleminhas que pode haver, mas existe sempre a consolação, a possibilidade de reencontrar o conforto, e aí entra a necessidade do perdão, e a espiritualidade do estímulo, do encorajamento, né, do amparo, né, de quem está fraco, de quem está fragilizado, que está com problemas. Ninguém melhor, né, um colinho de mãe, né, até a pessoa idosa chama pela mãe, né, na hora da necessidade, né? Então, mas também o colo do papai também é fundamental para essa questão justamente do consolo, do conforto, do estímulo para recomeçar, para retomar, para ter coragem de caminhar, para não se sentir sós. Enfim, o que posso dizer de modo geral sobre a exortação? Primeiramente, a minha impressão
primeira é esta: o Papa quis falar do matrimônio e da família não a partir das exigências do casamento e da família. Elas vão aparecer depois, mas a partir de um outro enfoque. Nem fala do casamento e da família a partir dos problemas, né? Porque se nós olharmos problemas, nós vamos poder enumerar, e quantos eles existiram desde Adão e Eva e vão existir até o fim do mundo. Se nós quisermos libertar a família de todos os problemas, para então começar a ter família e casamento, não vai ter nunca. Então, começa a falar daquilo que é bom no casamento, na família, daquilo que realmente leva a fazer casamento e família, que é o amor. As qualidades do amor, depois a boa nova do casamento e da família. E eu acho que nisso o Papa é muito sábio, né? É inútil a gente querer tapar todos os buracos quando está faltando outra coisa, está faltando a motivação básica, ou não se fala da motivação básica, é justamente essa, né? Da alegria, da beleza, do amor, do casamento, da família, das coisas tão boas que existem. Coisas pesadas vão existir, mas se a gente só olha as coisas pesadas, o casamento e a família ficam quase que esmagados debaixo de um peso a priori. Por isso as pessoas dizem: casar? Eu não, para quê? Família? Deixa para lá, não é como filhos, deixa para lá. Então, mas se olha, porém, a partir desse outro enfoque da alegria, da beleza, da felicidade proporcionada pelo amor, pelo casamento, olhando o valor bonito que existe no amor humano, que não cessa, a fonte não cessa, por mais que haja divórcios, separações, por mais que haja discursos contra o casamento, há sempre jovem querendo casar e acreditando que o casamento é possível. Está lá dentro, portanto, é da vocação humana, né, que Deus colocou essa vocação no coração. O Papa tenta recuperar isto quando fala do casamento e da família, a partir, portanto, deste enfoque, trata também das situações problemáticas. Sobre as situações problemáticas, talvez alguns esperariam o Papa apresentasse, pode, não pode, e isso não aparece. Em certo lugar, o Papa diz, não é este o enfoque para falar das questões da família, do casamento. Não é simplesmente a partir de um peremptório, né? Pode, não pode, né? Por outro lado, a moral fica prejudicada com isso? Não, diz o Papa, mas a moral não é uma questão de gabinete, a moral é algo que acontece na vida das pessoas e num diálogo interior da consciência. As normas existem, mas as normas não devem ser aplicadas como algo que se aplica em gabinete, friamente, pode, não pode, certo, errado, acertou, errou, né? Existe já fala da gradualidade também na aplicação das normas e no julgamento sobre as situações. Então o Papa diz, sim, a norma moral permanece em pé, porém é preciso confrontar as pessoas com a norma moral e ajudá-las a fazer um caminho para confrontar-se com a norma moral a partir de valores que a norma moral encerra. A norma moral encerra um valor, ela existe em função de um valor. Mesma coisa, as leis do trânsito existem em função de um valor, não são simplesmente normas aleatórias do prefeito, que ele põe os semáforos na esquina, que põe os sinais de trânsito. Não, existe em função de um favor, de manter a ordem na cidade, de preservar a vida das pessoas, que não haja violência, que não haja prepotência. Então, há valores por trás das normas do trânsito. Assim, as normas morais encerram valores, mas é preciso conhecer esses valores, porque, do contrário, a norma fica oprimente, fica sem sentido para as pessoas que não compreendem o valor. Na medida em que compreendem o que está por trás da norma moral, há a possibilidade de assumir também a própria norma. Sobre questões de curiosidade, questão da comunhão para as pessoas novamente casadas, ou as pessoas ainda não casadas, mas já vivendo juntas. O Papa aborda isso, mas também aqui não se espere um pode e não pode, né?
Aqui o Papa delega as coisas muito ao discernimento, ao acompanhamento pastoral dos bispos e com os bispos dos padres, dos sacerdotes, sobretudo no confessionário e na direção espiritual, no contato pessoal. Então, o Papa diz, estejamos um pouco atentos na pura e simples aplicação de normas gerais. As normas gerais permanecem, mas agora vamos ver como se aplica no caso aqui, nesse casal, com essa pessoa. E aqui, claro, o Papa não fecha a possibilidade de participação à comunhão para pessoas que vivem ainda não casadas ou que vivem em situação de segunda união, já tendo sido casadas na igreja, um casamento válido, e não podem realizar novas núpcias na igreja. Então o Papa diz, bem, se são situações consolidadas, situações irreversíveis, com filhos, que já se realizam há mais tempo, já tem essa situação de segunda união, considerem os pastores e assim por diante, as possibilidades, etc, 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 na medida em que isso também não seja motivo de escândalo e assim por diante. Não vejo muitas mudanças nesse sentido em relação àquilo que já estava presente também na Familiares Consórcio. O que o Papa insiste aqui muito é no acompanhamento pastoral e no discernimento dos pastores da igreja, né, em relação a essas situações. Então, não há um pode e não pode genérico, né? E o Papa pede que essas situações estejam tratadas no contexto interno da igreja, o acompanhamento na igreja, porque, enfim, se trata de pessoas que querem participar da vida da igreja. Então, elas estão na igreja e querem acompanhar a vida da igreja. Por outro lado, o Papa também diz, há inúmeras possibilidades de essas pessoas participarem da vida da igreja, de estarem na igreja, de não se sentirem excluídas da igreja. Claramente diz, elas não estão excomungadas. E a igreja não fala em excomunhão nesses casos das pessoas. Existem muitas formas de participação da comunhão na igreja e também da participação na vida da igreja, na vida missionária, na vida pastoral da igreja, onde essas pessoas podem e devem participar, são estimuladas a participar. Outra questão que sempre logo vem à tona é esta, né? Afinal, o Papa liberou ou não liberou o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Alguém esperava que o Papa liberasse? Evidente, não, o Papa claramente diz que casamento só existe entre um homem e uma mulher, né? Não existe casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? E, portanto, as pessoas que eventualmente escolheram esse caminho devem ser tratadas também com respeito, mas isso não pode ser considerado um casamento, nem podem estas pessoas pretender que isto deva ser reconhecido pela Igreja como um casamento. E, portanto, está dito claramente pelo Papa que não se trata de fazer casamento de pessoas do mesmo sexo.